você estava falando um pouco das suas experiências, né? Uhum. Fala um pouco das implicações para o bebê, né? Uhum. A falta do sono de Uhum. qualidade para Sim. o bebê, e depois a Uhum. gente vai extrapolando aí para Uhum. a família Aham. também, né? Mas no bebê, o que Aham. isso implica? Então, a gente hoje, né, os estudos de sono, eles são muito recentes, né? De 10, 15 anos para cá que se começou a estudar mais profundamente sono. E sono do bebê ainda é uma coisa que não se tem, né? O sono é um mistério É. ainda, né? Muitas coisas de sono são mistério. Mas, por exemplo, no ano retrasado, saiu um estudo que correlacionava privação de sono na infância a borderline psicose na adolescência. Então, a gente precisa lembrar que tem um cérebro que está em formação e que dormir é essencial, né? Você falou lá no começo, não dormir não é normal. Não é mesmo. Se não dormir não fosse normal, por que privação de sono seria usada Sim, como método de tortura em prisioneiros de exato. guerra, né? Então, embora a gente saiba que um bebê ele não nasce dormindo a noite inteira, a gente tem que entender que em cada fase da vida dele, ele precisa de uma quantidade de horas de sono. As implicações podem ser simples, como um bebê estressado, que chora mais, né? Como implicações que vão interferir diretamente no desenvolvimento cognitivo e físico dessa criança. Então, quanto mais severa a privação de sono, pior são os efeitos para a vida dessa criança. E a parte mais difícil é que a gente ainda não tem muitos estudos que mostram no longo prazo, né? Esses estudos estão começando a aparecer agora, mas a gente sabe, por exemplo, se os primeiros 1000 dias de vida são fundamentais, né, para o desenvolvimento da criança, e a gente fala muito no que diz respeito a vínculo e amamentação, se o sono ele tem um papel regulador fisiológico, por que ele não está inserido Exato. nisso? Né? Sim. Então, a gente tem implicações ainda não conhecidas sobre a privação de sono, mas as mais comuns são problemas de comportamento, bebês que são, por exemplo, tem um termo que eu não gosto, que é o bebê high need. Eu já recebi mais de 1000 bebês high need, que na verdade eram bebês que estavam tão privados de sono que não conseguiam se autorregular e demandavam muito. O bebê não consegue se autorregular. Então também existe um perigo, né, escondido nisso, que é uma medicação precoce de bebês. Eu já recebi bebês de 8 meses que não tinham problema nenhum de distúrbio de sono, tomando anticonvulsivos para dormir. Então, muito cedo, uso de melatonina, uso de remédios diagnósticos e muitas coisas sérias que são resolvidas só com uma educação de sono, né? Então, a privação de sono leva as famílias pelo desespero para um lugar muito perigoso. Sim. Porque se eu tô com um bebê de 8 meses que não tem distúrbio nenhum tomando um anticonvulsivo, quando esse bebê crescer e tiver com 15 anos, ele vai estar tomando o quê? Sim. Né? Então, é perigoso a gente tirar essa nossa responsabilidade de educar e sair correndo atrás de um diagnóstico, né? Porque na maioria dos casos, né, eu falo, de mais de 5.000 bebês que eu atendi, 5 bebês tinham distúrbios reais diagnosticados de sono, sendo 2 TEA. Então, é uma amostragem muito significativa, né? Os outros bebês, eles tinham problemas comportamentais de sono. Sim. E aí, a gente precisa entender que existe um lugar de responsabilidade nosso, como família, de educar esse sono, porque a gente ainda não conhece o que vai vir nos anos seguintes dessa criança como consequência de privação de sono, né? Sim, muito interessante isso, né? Porque a gente fala muito hoje dos primeiros 1000 dias. Sim. A gente valoriza muito esse período como um período definidor mesmo. Um período que está construindo toda a base de funcionamento do organismo. Mas a gente não dá a devida importância para esse pilar tão importante que é o sono. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que se tem algo que a gente tem que se atentar e prestar muita atenção, eu acho que não… Agora, até fazendo um salto para a família e para nós cristãos mesmo, que não prestamos atenção no sono como uma disciplina espiritual, né? Como algo que também é sagrado, também é de Deus. A gente não tem a noção do quanto o sono, do papel, de fato,
organizador do corpo, esse ciclo circadiano, esse funcionamento todo neurobiológico, toda a produção hormonal, ela tem muito a ver, e não apenas ali naquele período, mas, como você estava dizendo, as implicações ao longo da vida. Sim. E aí eu percebo assim, o sono durante muito tempo, até para nós na medicina, ele foi… tem um problema com o sono, toma um remédio. Então, é como se a gente tratasse os problemas relacionados ao sono com remédio. E a gente chegou à conclusão que nenhum remédio é capaz de gerar o sono saudável, o sono fisiológico. Ele pode alterar alguma fase ali e dar essa falsa sensação de que você resolveu o problema. Mas causa muitos outros problemas, porque o sono precisa ser ensinado, ele precisa ser aprendido. Ele é um comportamento que é educável, é ensinável. Então, os medicamentos têm um papel extremamente limitado. E, se a gente não presta atenção nisso, a gente está lidando com problemas muito maiores em todas as fases da vida.